Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do 7º ano, e nesta aula vamos tratar do seguinte assunto, acompanhe comigo. Nós temos aqui então a aula de número 25 com o título Olha na planilha, pois o nosso objeto de conhecimento trata de pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações, população e amostra, variáveis, população e amostra, amostragem, séries de estatísticas e tabelas, elementos de um gráfico de colunas, barras ou linha. Belezinha? Então, dito tudo isto, vamos dar início agora à nossa aula. Beleza, pessoal. Como vocês viram, então, a nossa aula, basicamente, ela trata de informação de dados, coleta e tratamento deles. Além disso, também a gente vai verificar aqui alguns tipos de tabelas. Mas antes, é importante que nós saibamos qual é a diferença entre população e amostra. Pensa no seguinte, população, ela trata sempre do todo. A amostra, ela pega uma parte desse todo. Bem, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, se você pega uma população de uma cidade, eu acredito que é bem complicado você conseguir, por exemplo, conversar com todo mundo, que mora nessa cidade. Por quê? Porque a população, nesse caso, ela é muito grande. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de pesquisa, a gente pega somente os dados coletados de uma pequena parte dessa população. E isso se chama amostra, tá bom? Então, a gente tem aqui, reparem, a população, que é o todo, e a amostra, que é uma parte dela. Agora, não confunda também que a população ela trata somente de uma cidade, de um estado ou de um país. Por quê? Porque, de repente, a gente pode fazer uma pesquisa na sua escola, por exemplo. E aí eu quero fazer essa pesquisa somente nas turmas de 7º ano. Ora, já que se trata de uma escola, você tem uma quantidade de pessoas menor do que em relação a uma cidade. Então, aí, a gente consegue, de repente, fazer essa pesquisa com todos os alunos que estudam no 7º ano. Então, nesse caso, não há a necessidade de a gente trabalhar com a amostra, pois a gente consegue justamente coletar os dados da população em completo, beleza? Então, essa é a diferença básica entre população e amostra. Ok, então coletados esses dados, é importante que você saiba como que a gente vai fazer para apresentá-los. E geralmente, essa apresentação será em forma de tabela. O que é uma tabela? É quando você pega esses valores, sejam eles numéricos ou informativos, e você organiza em linhas e colunas. Então, nós temos aqui um exemplo ao meu lado, as notas dos alunos do 2º ano do ensino fundamental. E a gente tem o nome dos alunos, a matéria e a nota referente a cada uma delas. Por mais que você não perceba, a gente pode dizer assim, a tabela ela está muito presente na sua vida. Por exemplo, vamos supor que naquele domingo você está assistindo futebol na televisão. E aí, de repente, é apresentado para você uma tabela informando a pontuação e classificação geral de um determinado campeonato. Então, essas informações, esses times, a sua pontuação, todos eles lhes são apresentados em forma de tabela. Daí a sua importância. Bem, quando a gente fala de tabela também, a gente pode apresentar esses dados, essas informações em forma de gráficos. Como assim? Vejamos. Aqui a gente tem, então, os gráficos. Esses gráficos eles têm vários tipos de serem apresentados, mas, geralmente, a gente utiliza os gráficos de barra ou os gráficos de coluna. Esses gráficos, eles são basicamente a mesma coisa. A diferença básica, aqui no caso, está na sua apresentação. Por quê? Porque o gráfico de coluna é o primeiro que está aqui à minha esquerda, que é esse gráfico onde os dados eles estão apresentados na forma vertical. Já o gráfico de barra, esses dados são apresentados na forma horizontal. E, independente de trabalharmos com gráfico de barra ou de coluna, a gente tem as informações e os valores, pois
Esses gráficos, essas barras, aliás, ou as colunas, dependendo dos seus valores, elas podem ter um tamanho maior ou um tamanho menor, tá bom? Mas, de qualquer forma, trata-se da mesma coisa, independente do tipo de gráfico, belezinha? As tabelas, elas podem ser apresentadas de formas diferentes. Por exemplo, você pode, de repente, desenhar uma tabela à mão livre, ou então você pode utilizar programas que as apresente. E um programa que a gente utiliza bastante e é justamente voltado para a tabela é o Excel. Então, o Excel que a gente utiliza no computador, ele é um programa único e específico para que a gente possa trabalhar com tabelas. Mas o Excel, ele hoje está tão avançado que a gente também consegue, com os dados voltados e arrumados na tabela, a gente consegue transformá-los em gráficos de barras, gráficos de coluna, gráficos de setores, entre outros, tá bom? Então, o Excel é um programa utilizado e muito importante para a gente trabalhar esses dados, coletar as informações e tratar as informações, tá bom? Ok, agora, quando a gente coleta as informações, a gente trata as informações, o que a gente vai fazer com elas? Bem, aí depende. Por quê? Porque a gente pode pegar essas informações e trabalhar de várias maneiras diferentes. Uma delas é quando a gente vai trabalhar com a média aritmética. O que é essa média aritmética? A média aritmética é quando você tem um conjunto qualquer de dados, você vai realizar a soma desses dados numéricos, na verdade, né? E dividir pela quantidade. Por exemplo, vamos supor que você tem uma quantidade de 5 números. Como é que a gente vai calcular a média aritmética desses 5 números? Você irá realizar a soma entre esses 5 números e do resultado você vai dividir por 5. Por que a gente divide por 5? Justamente porque a gente tem uma quantidade igual a 5. E aí você pensa, horas, então se eu tivesse 7 números, eu ia realizar a soma e dividir por 7? Justamente. Uma outra maneira que você pode identificar onde a gente encontra a média aritmética é justamente na sua escola. Por quê? Porque para você ser aprovado de ano, por exemplo, no 7º ano, né? Passar do 7º para o 8º, você tem que alcançar, no mínimo, uma média na sua escola. E aí você tem as médias bimestrais. Geralmente na escola a gente tem a divisão dessas notas em 4 bimestres. Como é que você vai verificar se você vai ser aprovado de ano ou não? Você vai somar as notas dos 4 bimestres e dividir por 4, tá bom? Uma outra maneira de você reparar também a importância da média, a gente vai voltar aqui para o esporte, por exemplo. E aí você tem aqui no caso, informações sobre os jogadores de um time de basquete, por exemplo. Vamos supor que eu sou o técnico desse time. E aí, de repente, eu preciso de um lance para que meu time ganhe. Eu tenho aqui na minha equipe as informações dadas dos meus jogadores, quem tem a melhor média de acerto quando arremessa a bola na cesta. E aí, por que isso é importante? Porque se eu preciso de um arremesso, por exemplo, para ganhar o jogo, então eu vou dar a bola, né, vou procurar trabalhar uma jogada de forma que a bola chegue para esse meu jogador que possui a melhor média de acerto quando arremessa a bola. Então, por isso é importante você verificar a coleta dos dados, o tratamento desses dados e a forma de você trabalhar essas informações. E não se esqueçam que uma das formas de você trabalhar é justamente a média aritmética. Mas não se esqueçam que a gente tem outras maneiras também de trabalhar esses dados numéricos. Por exemplo, a gente tem aqui o desvio padrão, a gente tem a variância, a gente tem moda, mediana, entre outras, tá? Então, a média aritmética é somente uma das formas de você trabalhar essas informações, beleza, pessoal? Então, a gente vai agora verificar o nosso aplicando. No nosso aplicando, temos aqui a seguinte questão, acompanhe comigo.
Questão essa do CMEA 2022 e diz o seguinte: o gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, em caso de empate, ela soma 1 ponto e em caso de derrota, ela não soma ponto algum. Assinale, então, a alternativa correta. Antes de mostrá-las, é importante você verificar que o desenvolvimento desses pontos e o somatório deles estão mostrados nessa tabela aí embaixo, tá bom? Ok, as alternativas então dizem o seguinte: na letra A equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodadas. Na letra B, nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Na letra C, a média de pontos obtidos por rodada nessas 12 rodadas é igual a 1,5 ponto. E na letra D, a equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodadas. A resposta correta é a letra B. Agora vamos verificar o porquê dela ser a correta. Reparem. Bem, na letra A, nós temos que é incorreta, pois na segunda rodada a equipe venceu o jogo, ou seja, a sua pontuação subiu de 1 para 4 pontos. Na letra B, nós temos justamente a resposta correta, pois se você verificar a pontuação e o mandamento delas, a gente tem que o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Na letra C, a média alcançada aí foi de 1,42 e não 1,5, pois 1,42 é justamente o resultado da divisão de 17 por 12, onde nós temos a pontuação dividida pela quantidade de rodadas. E a letra D também correta, porque a equipe venceu o jogo da 7ª rodada e ela perdeu os jogos da 8ª e 9ª rodadas. Beleza, pessoal? Vamos então agora às nossas considerações finais. Beleza, pessoal? Nesta aula a gente tratou de pesquisa amostral e censitária, onde essa pesquisa ela tem algumas etapas a serem cumpridas. Dentre elas, nós temos, primeiro, a coleta de dados. E como que é feita essa coleta de dados? Aí depende. Uma das maneiras é você trabalhar a população. O que é a população? A gente tem, por exemplo, a população de uma cidade, de um estado, de um país, ou até mesmo a população de uma escola ou do seu bairro. E dependendo do tamanho da população e do que você quer pesquisar, a gente vai trabalhar com a amostra. O que é a amostra? A amostra é apenas uma parte dessa população. E devido ao fato de repente, a gente ter uma população muito grande, faz-se necessário trabalharmos com essa amostra. Beleza, coletamos os dados, agora como é que a gente faz para apresentá-los? Uma das maneiras de apresentação é em forma de gráfico, e os gráficos eles podem ser de vários tipos diferentes. Dentre eles, por exemplo, nós temos os gráficos de barras, gráficos de colunas, gráficos de setores, dentre outros. E também a gente pode pegar esses dados e apresentá-los em forma de planilha. Essa planilha, por exemplo, no programa do Excel, tá? Onde o Excel é justamente um programa voltado para tabelas, distribuídos em forma de linhas e de colunas, certo? E coletados e apresentados esses dados, o que a gente vai fazer com essas informações? Aí depende muito do que você quer mostrar ao seu público. Por exemplo, então, uma das formas de você apresentar e trabalhar com esses dados é a média aritmética. Não se esquecendo que essa média aritmética, na verdade, é quando você pega uma certa quantidade de valores numéricos, você realiza a soma entre eles e no final você vai pegar o resultado e dividir pela sua quantidade. Lembrando que essa média é muito utilizada na escola para você saber se você vai ser aprovado de ano ou não, tá bom, gente? Ok, então essa foi a nossa aula aqui do 7º ano no Contraturno. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais e também acompanhar o nosso canal no YouTube, tá certo?
Então, eu vou me despedindo aqui. Sou o professor Mário André. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra em breve. Valeu, pessoal!